Esses dias eu tenho falado tanto a vocês sobre dons que as pessoas têm. E eu creio que um dos dons que Deus tem me dado, eu não vou saber traduzir ao certo esse dom, mas eu vou falar mais sobre uma unção, que é uma unção de ajudar pessoas, talvez tenha a ver com palavra de sabedoria, mas ajudar pessoas a entender o tempo de Deus para as suas vidas. Até porque, se você não sabe, o termo no original, a etimologia da palavra, tem o tempo cronos, que é esse tempo nosso, onde a hora tem 60 minutos, onde um minuto tem 60 segundos. Então esse é o tempo cronos. Mas nós temos, biblicamente falando, o tempo kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo diferente do tempo normal. Você vê que na Bíblia Deus fala, para Deus, um dia é como 1000 anos como um dia. Então como que você vai entender o tempo de Deus, se você for apenas se basear pelo tempo cronos, né? Pelos meses normais, pelos anos normais? Mas o tempo de Deus é diferente. E a Bíblia, inclusive, nos ensina a perceber esse tempo. Tem um texto bíblico, talvez é um dos que a gente vai citar também hoje, que diz assim, olha, vocês, Jesus exortando, acho que os discípulos, ele diz assim, vocês sabem as estações, vocês conhecem os tempos, sabe quando vai chover, né? Tem gente que até hoje olha assim e diz, olha, está ventando de um jeito que eu acho que vai chover hoje, né? Tem gente que é metido como é que fala? A homem do tempo ou mulher do tempo, né? Quem é assim? Olha o céu e diz, acho que vai chover. É igual uns que não pode aparecer alguém grávido que diz assim, dá um de profeta, né? Não, essa barriga está bicuda, quer dizer que vai ser menina, não sei o quê. Não, porque os olhos estão meio assim, o cabelo está espichado, então eu já sei que vai ser homem ou vai ser mulher, né? Sempre aparece um monte de profeta na vida da gente, não é assim? Mas, aí Jesus diz, e como que vocês não sabem os tempos do que eu estou fazendo na vida de vocês? Então percebam, reconheçam esse tempo, para que vocês também possam entender o que eu estou querendo fazer na vida de vocês. Se não, o que vai acontecer? Às vezes vai ser o tempo de viver uma coisa, e você vai estar querendo viver outra. Às vezes vai ser um tempo de viver como casado, e tem gente que quer viver como solteiro. Tem época de viver como solteiro, curtir, desfrutar, ter todo o tempo do mundo, estudar tanto que pode. E aí tem gente já querendo viver como casado. Se amarra a alguém, a uma paixão, já não estuda mais, já não trabalha mais, já não tem tempo para os amigos, quando era tempo para isso. Então, quem não reconhece o seu tempo na vida, acaba perdendo tempo. Acaba não vivenciando o melhor do seu tempo. Mas que bom que estamos diante de um Deus que é o dono do tempo. Posso ouvir um amém? E Ele é poderoso para restituir todo o tempo perdido e roubado em nossas vidas. Quantos dizem amém sobre isso? Então, nessa noite, gostaria de ministrar sobre o tema reconhecendo as estações e o tempo da colheita. Dentro dessa série de mensagens, The Best Life, uma vida abençoada, reconhecendo as estações da vida e o tempo da colheita de Deus. Porque quem não reconhece, não entende os tempos na sua vida, também acaba não experimentando o tempo de colheitas. Ou quando a colheita vem, porque muitas vezes mais cedo ou mais tarde ela vem na sua vida, você não está preparado para colher. Porque para uma colheita, você há de convir comigo que temos que ter alguns preparativos. Primeiro, para termos a colheita, é preciso lavrar a terra, é preciso semear corretamente, é preciso uma série de habilidades.
E depois, quando a colheita vem, eu preciso ter o lugar de armazenamento correto, eu preciso ter material humano, recursos humanos e recurso físico para abrigar essa colheita. Para aquele que comercializa, ele precisa ter o transporte adequado. A gente ouve direto reportagens sobre o Brasil, onde perde muita produção porque colhe, mas não tem um transporte de qualidade, não tem como chegar ao destino com qualidade. E espiritualmente não é diferente, porque a Bíblia nos compara como lavoura de Deus, como a vida da gente, como uma semeadura, como alguém que semeia tantas coisas, e mais cedo ou mais tarde chegará a hora de colher. Mas quem não reconhece o seu tempo, quem não se apercebe do que está vivendo, que tempo você está vivendo, acaba passando algumas fases e não desfrutando delas. Ou quando vem os desafios daquela fase, a pessoa pensa que está tudo perdido. Porque, escute isso, toda fase e toda estação tem seus desafios e tem seus privilégios. Você pode repetir isso comigo? É um princípio, diga assim: toda fase na vida tem seus benefícios e tem seus desafios. Tem suas dores e tem seus sabores. Então nós precisamos estar atentos. Vamos ver, ainda nessa introdução, alguns textos que nos dão base para essa palavra. Um texto muito bonito da palavra é Daniel 2, 21 e 22, a seguir, que diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Você vê que aqui sabedoria, entendimento, inteligência está ligado a reconhecer o tempo e as estações. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Olha o outro texto também: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio, novamente sabedoria ligado a reconhecer o tempo, discernirá o tempo e o modo de as coisas acontecerem. E aí o Salmo 90 também é uma belíssima oração do salmista a Deus, dizendo assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha, veja só, 3 textos bíblicos em lugares diferentes, em livros diferentes, ligando reconhecimento do tempo à sabedoria. Então você quer ter uma vida de sabedoria, reconheça o tempo de Deus na sua vida, as estações de Deus na sua vida. Isso é importantíssimo. E aí, a seguir nós vamos ver, introdução. Todos nós sabemos que são 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A primavera é a estação das flores, verão, época de calor, outono é uma época de mais frutos, e finalmente o inverno é a época do frio. Eclesiastes 3:1, texto bem conhecido, diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para tudo debaixo do céu. Os problemas surgem quando uma pessoa não sabe, não consegue discernir a estação espiritual que está vivendo. Se não soubermos identificar corretamente a estação e o seu propósito, responderemos de maneira errada. Por exemplo, se eu perguntasse hoje para você, aliás, eu vou dar essa tarefa para você perguntar para o seu irmão aí do lado. Pergunte para ele ou para ela: que estação você está hoje na sua vida? Fale aí a estação que você está, que você acha que está. Se você fosse traduzir, qual que você acha que você estaria? Ronaldo, que estação você acha que você está?
Ismael. Jaqueline. Saindo do verão e entrando no outono. Verão, outono. Faz sentido. Ok. Olinda, você acha que você está em qual estação? No verão? Você é sempre verão, né? Tiago, da Érica ali. Qual estação você acha que é essa? Outono? Está caindo as folhagens, mas está vindo os frutos também. É importante fazermos a leitura correta das estações da nossa vida. E aí, vamos ver então a primeira estação, a primavera. Nós denominamos aqui um tempo de cumprimento de promessas de Deus. É um tempo festivo, de tantas flores, não é? Isso pode representar também um pouco dessa alegria, não é? Os dias ficam mais longos do que a noite, e a Bíblia fala, no Salmo 30, versículo 5, que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. Estava até falando com alguém esses dias, até falei com um médico também, ele até brincou, porque a gente estava comentando e falando assim, parece que à noite, você quando está gripado, por exemplo, ou com a virose, de dia você até leva bem, mas quando dá noite, parece que o negócio piora, né? Aí eu estava comentando isso com o médico, para ver se ele me dizia cientificamente o que era. Ele falou, não, o negócio é o seguinte, de dia, o pai está trabalhando, está na correria, o menino está doente. Mas quando chega a noite, aí ele vê que o menino está ruim mesmo, ele lembra do médico. Aí leva para nós trabalhar de noite, de madrugada. Eu falei, pode até ser, né, doutor? Mas a verdade é que à noite parece que, né, a coisa fica pior. Mas a Bíblia nos dá uma esperança, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Outra característica importante do inverno é que ele sempre sucede, a primavera, melhor dizendo, sempre sucede ao inverno. Devemos sempre esperar uma primavera espiritual logo após um difícil inverno. Olha o que diz Cantares 2:11, que texto maravilhoso. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos. E as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, vem. Ou seja, depois de um inverno, virá o florescer do Senhor na minha vida e na sua vida. Quem sabe há pessoas que estão passando por momentos de inverno. Vamos já falar sobre isso. Mas Deus tem sempre uma primavera depois. Vamos ver também um terceiro aspecto da primavera. Aqui vemos promessas de Deus florescendo em nossas vidas. É a estação onde experimentamos prosperidade. Dias virão, Isaías 27:6 diz, em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Não é? É profético, a vontade de Deus é que você floresça, é que você frutifique, mesmo que venham dias difíceis, é o tempo que Deus está dando para você se preparar para dias melhores que virão, estações que estão por vir. Quantos recebem isso, as estações de Deus na sua vida? Aleluia! Vamos ver então a segunda estação, a do verão. Tempo de esperança. Eu coloquei esse tempo de esperança no verão. É um tempo onde o sol está mais forte. Ao mesmo tempo, podemos dizer que tem as vantagens do calor,
mas também tem os riscos do calor, não é? O pessoal que foi lá no retiro, quinta-feira, teve gente que soube o limite do sol, mas teve gente que passou um pouco do limite do sol, está queimado até hoje, né? Está aí descascando. Por quê? Porque o sol, se não tiver cuidado, ele pode ser além. Então essa é uma fase onde nós podemos ver aspectos também positivos e aspectos de desafios que vêm sobre as nossas vidas. Vamos ver alguns deles. Nós temos, estou tentando passar aqui o slide. Suas principais características são dias longos e quentes, temperatura elevada, mas também possui dias chuvosos. A chuva pode ser esse derramado do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, mesmo que esteja um calor intenso, o Espírito Santo traz aquela chuva. A Bíblia nos fala sobre a chuva serôdia e sobre a chuva temporã. A serôdia, como a última chuva, aquela chuva onde parece que não vai chover mais, e aí vem aquela última chuva e o agricultor diz, puxa, essa chuva salvou a lavoura, era a chuva que nós estávamos precisando. Talvez você pense que não vai chover mais, talvez você pense que a situação não tem mais jeito, mas Deus tem uma chuva serôdia, uma última chuva para salvar a sua plantação. Quantos creem nisso? Quantos dizem amém? Em fé junto comigo. Deus vai fazer chover sobre a sua vida como você nem imagina. E a chuva temporã, que a Bíblia fala também em Joel, é uma chuva totalmente fora de tempo. Se a serôdia é uma chuva que é a última, a temporã, ela é inesperada. De repente está lá no inverno, está lá no verão, está lá em qualquer estação, e vem uma chuva repentina. É uma chuva inexplicável. E Deus tem chuvas de milagre assim para mim e para a sua vida. Uma chuva totalmente inesperada. São dias de alegria e ânimo para trabalhar. Não é? A gente vê, principalmente em regiões onde o frio é mais definido, na época fria, né? A gente tem ido ao sul, as pessoas logo já estão em casa cedo, você não vê muita gente na rua, né? Curitiba mesmo é uma cidade assim, quando dá 8 horas da noite, você não vê muita gente pela rua. Você vai às vezes nas células, eu acostumado com as células nossas aqui no norte do Brasil, aqui em Porto Velho, que o pessoal se reúne na varanda, no quintal, na frente de casa. Você vai visitar as células lá em Curitiba, você chega numa casa e você diz, será que está tendo uma célula aqui? Eu acho que acabou já, o pessoal já foi embora. Porque está todo mundo lá dentro do cômodo, né, dentro da sala, tudo fechado, tudo trancado, porque é muito frio. E todo mundo agasalhado, cobertor no sofá, né, porque o frio pega para valer. Mas quando vem o sol, e às vezes por ser um clima seco, às vezes é um calor mais agressivo do que às vezes o nosso aqui, que é úmido, as pessoas estão na rua, as pessoas estão andando de bicicleta, estão fazendo caminhada, né? Porque o calor permite isso, esse ânimo, essa disposição. Mas ao mesmo tempo, com esse calor pode vir um enfado, uma sequidão espiritual. Nesses momentos devemos aprender a cavar mais fundo para encontrar água e experimentar refrigério, né? Cavar poços na presença de Deus. O verão produz a habilidade de encontrar Deus nos dias de lutas e desafios. Esse é um dos textos clássicos que eu gosto demais, Salmo 37, 6. Eu queria que você confessasse essa verdade junto comigo. Vamos juntos ler? E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Amém? Em muitas situações,
onde eu me sentia injustiçado, onde eu não estava entendendo algumas coisas, eu me lembrava desse texto. Fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito, aquilo que é seu direito. Deus é o teu juiz, Ele é o reto juiz, Ele é o teu advogado. Ele fará resplandecer o teu direito como o sol ao meio-dia. Apenas permaneça nele, apenas se mantenha nele, apenas se mantenha na presença de Deus. E Ele te defenderá, e Ele julgará as suas causas. Ninguém toma posse disso nessa noite? Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Terceira estação, vamos ver a terceira, outono, tempo de renovação e frutos. Dizem que essa estação é a estação mais propícia para frutos. Há outras estações, cada estação tem seus frutos. Eu até estava pesquisando frutos de cada estação. Mas no outono é onde abrange o maior número de frutos disponíveis. Isso fala de renovação, porque embora as folhas tenham caído, e você veja uma paisagem um tanto diferente, folhas pelo chão, mas você pode ter a expectativa de frutos que virão. O outono é a estação que indica a passagem do verão para o inverno. Pode passar o próximo ponto. E as suas principais características são o amarelar das folhas, posteriormente a queda, que por causa de um visual que pode causar um visual bastante agradável para os nossos olhos. O outono é a estação dos frutos, como já falei. Ezequiel 47:12 diz: junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Os seus meses produzirá novos frutos. Quantos tomam posse disso? Porque as suas águas saem do santuário. Olha só, o segredo de frutificar sempre está no santuário do Senhor. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, há alimento, há remédio, a cura de Deus para as nossas vidas. Terceiro ponto, infelizmente, muitos deixam passar essa estação sem manifestar os frutos. Olha o que diz Judas 1:12. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Queridos, não é a vontade de Deus que você passe pelas estações da sua vida e não frutifique, e não gere frutos. Assim como é natural um homem e uma mulher crescerem, amadurecerem, se casarem, terem frutos, terem filhos, isso é uma naturalidade. Estamos até felizes, temos mais 2 frutos nessas 2 últimas semanas. Temos a filhinha do Axon, né? A Axa já está em casa, tá bem, né, Axon? Graças a Deus, com a Fernanda. E também soubemos que essa semana também o filhinho do Tiago e da Helena também nasceu. É um menino mesmo? Quem sabe me dizer, é um menininho? Como é que é o nome? Samuel, profeta Samuel. Ok. Então, assim como é natural frutificar, é natural que frutifiquemos espiritualmente.
onde cabe muito bem uma pergunta para nós: onde estão nossos frutos espirituais? Filhos espirituais que Deus quer nos dar. Deus tem filhos espirituais para mim e para você. Quarta e última estação, eu quero ter um tempo já orando por você, porque eu creio que essa palavra vai acontecer o seguinte: quem está numa estação e não está percebendo qual estação está, Deus vai abrir os seus olhos espirituais e você vai ver que estação você está. Outros, que é chegado o momento de você passar de uma estação para outra, Deus vai dar o start nessa noite, dessa mudança de estação. E você vai entender o propósito de Deus para essa nova estação. Então se prepare para isso. Quarta estação, o inverno. Tempo para se aquecer. A principal característica do inverno é a queda da temperatura. Representa a estação de frieza espiritual. Não significa que devemos ficar frios espiritualmente. Já que é uma estação fria, aí você tem que combater mais. Você tem que orar mais. Você tem que vigiar mais. Andar com pessoas que têm mais fogo. O que fazer? Letra A, alimentar-se com a palavra de Deus. Instintivamente ficamos com mais fome no inverno. Isso é um mecanismo que o nosso corpo encontra para aquecer-se, criando mais gordura. Não justifica tanto em Porto Velho, né, irmãos? Protegendo-nos dessa forma do frio. Pastor, estou com frio, hoje eu vou comer para valer. Pastor, é porque o senhor não sabe. Lá em casa o negócio é ar-condicionado, então é por isso que está me dando essa fome toda. Ou estou tomando banho gelado, né? Tem alguma justificativa aí. A palavra de Deus tem todos os nutrientes espirituais para nosso espírito. Então é uma fase onde eu e você devemos nos alimentar espiritualmente. Para que essa frieza, essa estação de baixa, não venha nos fazer sucumbir, naufragar na fé. É também um tempo para estar mais perto das pessoas. Escute isso. Isso pode te salvar, irmão. Isso pode te livrar. Qual a tendência das pessoas? Eu aprendi isso uma vez e isso me libertou. Está vivendo a estação do inverno, frieza. Alguns o que fazem, até com a sugestão do inimigo: se afasta, ninguém quer saber de ti. Aí é onde era para ele estar mais perto, para não morrer de frio. Aí ele se afasta mais. Era tudo que o inimigo queria, para ele morrer de frio. Igual aquela história de porcos, espinhos, numa região fria. Eles viam que se ficasse longe ia morrer de frio, mas se ficasse perto ia se espetar um ao outro. Mas eles fizeram a escolha. Estar junto causava algumas feridas. Às vezes, família é assim. Igreja é assim. Estar perto vai gerar algum desgaste, vai gerar algum desconforto, mas é melhor estar junto para não morrer sozinho, mas é melhor estar junto para não morrer de frio, é melhor estar junto para não morrer sem conselho e fazer o que não deve fazer. Então, no momento de inverno, não fuja, não saia do meio do rebanho, não se afaste daquelas pessoas que dizem não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Porque senão, você poderá morrer de frio. E infelizmente, com uma das maiores
desculpas que as pessoas dão. Não que elas não possam ter razão em algum momento. Mas eu te falo, irmãos, porque tenho visto isso tantas vezes. Onde muitos dizem, ninguém veio me ajudar. Ninguém tentou. Irmãos, quantas vezes a pessoa no inverno se afasta tanto, se esfria tanto, que se você liga, ela acha ruim. Se você não liga, ela reclama. Se você visita, está pegando muito no meu pé. E aí você não sabe como ajudar. Mas porque a Bíblia fala que uma pessoa magoada resiste como ferrolhos de bronze. Ela se fecha. Ela não quer ajuda. Pastor, então por conta disso nós não vamos ajudar? Não, muito pelo contrário. Insista o quanto puder. Ajude o quanto puder. Oremos o quanto pudermos. Mas o fato é que a decisão de se aproximar, final, é da própria pessoa. Ela tem que querer. Ela tem que querer ser ajudada. É como ir ao médico, o médico diz, olha, você faz assim, você toma esse remédio, tal hora, tal hora, tal hora. Passa um tempinho, melhorou a febre, não está doendo mais a cabeça, sabe de uma coisa? Não vou tomar mais não. Logo passou a dor, vira médico. Chega lá no consultório, e aí? Você tomou? Fez o que eu pedi? Fez o que eu prescrevi? Não, doutor, sabe o que é? Não sei o quê. E aí às vezes volta a doença, porque não matou o suficiente. Não curou o suficiente. Não matou não a pessoa, né? As bactérias, sei lá o quê. Fecha parênteses. Estar mais perto das pessoas. Quando nos aproximamos dos outros, o calor de um passa para o outro, e então ficamos aquecidos. Olha o que diz Eclesiastes 4, 9 a 11. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Os solteiros me perdoem, porque quando eu era solteiro, eu ouvia esse texto, me dava vontade de chorar. Eu dizia, Senhor, eu magrinho desse jeito, meu Deus. Essa noite está tão fria. Apressa-te, Senhor, em mandar essa costela. E hoje, quando eu olho para ela, eu digo, vem cá, minha costelinha, que nós não vamos dormir hoje no frio, não. Casais, vocês foram feitos. Vocês casaram para dormir juntos. Isso é uma palavra profética. O seu lugar de dormir não é no sofá. Ai, 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 o Espírito Santo está falando, hein? Uma das coisas que eu louvo a Deus pela sabedoria dessa mulher é porque não houve um dia no nosso casamento até hoje que a gente encontrou um outro lugar para dormir que não a nossa cama para os dois dormirem juntos. Claro que os filhos virão, eu sei que há todas as adaptações, mas eu estou falando quando a causa é piti, é emburramento, é protesto, e são coisas que vão minando o casamento. A Bíblia fala, é melhor serem dois. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Conserte o que for necessário. Peça perdão se for necessário. Mas não deixe o inimigo entrar no seu leito de matrimônio. A Bíblia fala, bendito seja o leito
sem mácula. Está emburrado, não está falando bem, mas o seu lugar é de voltar para a sua cama e pedir perdão, e se abraçar se for necessário, e fazer um carinho se for necessário, e se vier algo mais, aí é por conta de vocês. Fecha parêntese. Vamos voltar para a palavra de Deus, irmãos. Que o negócio está esquentando aqui em cima. Brincadeira. Eclesiastes 4. Letra C. Aquecer-se junto ao fogo do Espírito. Do Espírito. Se alimentasse com a palavra, estar perto das pessoas que te edificam e aquecer-se no fogo do Espírito. Quantos recebem essa palavra? Aí o inverno não vai te pegar. Pastor, mas quer dizer que vai vir um inverno, mesmo se eu estiver na palavra, mesmo no Espírito? Vai vir. Vai vir. Sobre mim, sobre você. Ninguém escapa do inverno. Toda vida normal, todo ser humano vai viver. Primavera, verão, outono, inverno. Vai chegar. A questão é, estaremos preparados para enfrentar essas estações? Quando elas vierem, daremos as respostas corretas a Deus e às pessoas que estão ao nosso redor e a nós mesmos? Se entendermos, vamos perceber. Tempo de inverno, vou buscar mais, vou pedir ajuda, vou estar junto com os irmãos, não vou deixar a congregação, porque a tendência é esfriamento. Olha o segundo ponto desse aspecto. Geralmente, no período do inverno, somos tomados por um instinto de hibernar. Novamente, um tipo de isolamento. Você vê como o urso faz? Ele se alimenta muito. E aí chega no inverno, onde tem pouca comida disponível, ele vai hibernar. Fica ali com aquela comida por dias, meses, até passar aquela temporada. Mas você, como não é urso, você é ovelha, você não precisa hibernar, né? Você não precisa hibernar. É aquela estação em nossas vidas onde não desejamos tantas realizações, falta-nos motivação suficiente para caminhar. Mas precisamos ter cuidado com a passividade e a preguiça espiritual, senão ficaremos sem frutos. Olha o que diz Provérbios 24. O preguiçoso não lavra por causa do inverno. Ele olha e diz, não, está muito frio, não vamos plantar não, espera passar. Não, você não pode parar só porque é inverno. Você não pode parar de orar só porque é inverno. Você não pode parar de plantar porque é inverno. Continua, está difícil, mas persevera. Vai passar e você vai ter vitória, mesmo nessa fase. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Porque senão, olha a consequência. Pelo que na cega, na colheita, procura e nada encontra. Porque não semeou. E aí, queridos, para encerrar, eu vou falar de uma quinta estação que tem a ver com a vida espiritual. É claro que nós temos as 4 estações habituais. Mas eu coloco aqui como quinta estação, a estação da colheita de Deus para as nossas vidas. Colheita de vidas, de almas, de pessoas que Deus nos dá. É onde eu falei o texto, dizendo, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Independente de estação, a estação bíblica de colheita seria possivelmente em abril. Então eles estavam em dezembro, estavam dizendo assim, olha, ainda falta 4 meses para colhermos. Mas querido, Deus tem uma colheita para você hoje.
Deus tem algo te esperando hoje nessa fase. Não pense que é só daqui a 4 meses. Por isso que eu creio que essa palavra nos posiciona espiritualmente para essa reta de final de ano. E se você entender isso, as estações de Deus na sua vida, você poderá ter o melhor final de ano que você já teve na sua vida. Entendendo o tempo e a estação de Deus para a sua vida. Porque talvez tem gente aqui hoje pensando e dizendo assim: não entendo por que eu estou vivendo isso na minha vida. Meu Deus, por que tanta luta? Por que tanto desafio? Vai passar. Mas você precisa entender essa fase. Você precisa dar a resposta correta a Deus, as pessoas, as circunstâncias nessa fase. Mateus 9,37 também diz: então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, Deus clama por pessoas dispostas, disponíveis para realizar o sonho do coração de Deus, que é alcançar pessoas, famílias, vidas. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E para concluir, nós dizemos: cada estação espiritual produz em nós os frutos apropriados. Mas não importa em que estação espiritual estamos, não podemos negligenciar a estação da colheita em função das outras. Olha o que diz Salmo 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dará o seu fruto. Em que estação, irmãos? Na estação própria. Outra tradução diz: na estação certa, e cuja folha não cai. Algo sobrenatural. E tudo quanto fizer, prosperará. Esse texto de Salmo 1 fala sobre o homem e a mulher que teme ao Senhor, que serve a Deus fielmente, comprometidamente. Que eu e você, nessa noite, possamos entender o tempo kairós de Deus para nós, a estação de Deus para nós, e possamos dar a resposta correta. E não quer dizer que é uma estação, meses, tudo certinho. Não, às vezes é um tempo espiritual. Talvez esse ano que você está vivendo é um ano de inverno. Mas Deus está trazendo algo novo para a sua vida. Deus está trazendo algo novo. Porque o inverno também fala de um tempo de se preparar para algo melhor e maior que está à sua frente. Vamos orar nessa noite, pedindo a Deus. Deus nos ensina a reconhecer as estações e o tempo da colheita em nossas vidas.